Seja bem-vindo a essa série de análises, capítulo por capítulo, disponíveis em vídeo e somente em áudio, estando o link para download na descrição do vídeo, do áudio desse vídeo, do livro O Caso de Cristo, um jornalista investiga pessoalmente a evidência para Jesus, de Lee Strobel, mas que veio ao Brasil pela editora Vida como Em Defesa de Cristo, um jornalista ex-ateu investiga as provas da existência de Cristo. Não se importa se você já leu, não leu ou ainda está lendo o livro de Lee Strobel. Esta é uma análise que se aplica a todos os casos. Seja bem-vindo e vamos lá! Essa introdução que você acabou de ouvir é uma introdução padrão que vai estar presente em todas as análises. Antes, um primeiro resumo do capítulo, mas as questões abordadas serão as razões de por que Lee Strobel veio a investigar as evidências de Cristo, várias questões que ele levanta, de questões por que ele era ateu, e dentro dessas questões estão milagres, as leis da física, evolução, design inteligente, Deus e o relato de Gênesis, e raciocínio científico e crença no sobrenatural, que serão abordadas aqui. Então essa é uma série de análises, sobre cada capítulo, do livro, sobre todo o livro. The Case for Christ, o caso de Cristo, vou tratar aqui como o nome original, não é claro também, esquecendo do nome que foi trazido pela editora Vida, que traduziu esse livro para o Brasil, Em Defesa de Cristo, Lee Strobel. Então, tratando agora, nós não vamos tratar do primeiro capítulo ainda, porque tem um capítulo introdutório a esse chamado de Introdução, Então nós vamos analisar aqui e tratar a respeito desses assuntos aqui, fazendo comentários interessantes, que nós achamos interessantes e etc. Eu sou o Jonathan, você já me conhece, então vamos lá. E o nome do capítulo é Introdução, reabrindo a investigação de toda uma vida. E aqui o Lee Strobel, quem é o Lee Strobel para começar, A gente tem que saber. O Lee Strobel ele hoje é um apologista cristão, mas antes ele era um jornalista do Chicago Tribune, que é um jornal muito respeitado lá em Chicago. Ele era um colunista e um editor muito respeitado dos assuntos jurídicos do Chicago Tribune e muito influente em matéria de investigação. Ele é um jornalista investigativo formado em Direito pela Yale, a Universidade de Yale, Certo? Então, ele investigou pessoalmente as evidências, sobre Cristo. Ele investigou pessoalmente e não só sobre Cristo, sobre a existência de Cristo, como o subtítulo da versão da editora Vida brasileira para cá trata, mas também de várias ditas provas da ressurreição de Cristo, certo? E motivado pelo quê? Pelo que ele vai falar aqui, mas ele dá um paralelo com o caso Dixon, que foi um caso que ele cobriu como jornalista, que esse Dixon era um cara que era um caso, jurídico, o qual ele cobriu, e que ele viu que, pelo que via ali, era um cara que tinha tendência à violência, que possuía armas e que provavelmente tinha atirado ali num policial que foi acionado por outra pessoa porque ele estava batendo na porta armado da sua namorada, entendeu? Irritado. E aí o Lee Strobel coloca como não, isso daí bastava uma análise superficial das evidências daquele caso para demonstrar que Dixon era culpado, que tinha atirado no policial e que deveria ser preso. Só que aí, por uma ligação de um informante que ele tinha sobre esse assunto, ele vem a colocar em dúvida essa conclusão que ele teve a respeito desse caso Dixon, porque esse policial, ele tinha aí alguns relatos de que ele tinha exposto uma espécie de caneta, que era uma arma e uma caneta em forma de caneta numa boate que ele tinha ido, e aí essa caneta teria disparado no bolso dele, causando esse ferimento nesse policial, que a partir disso, e por causa que essa pistola era ilegal, e aí o informante tinha dito, não, o policial inventou isso daí para limpar a barra dele e tentar penalizar o tal do Dixon, Então, enfim, ele faz um paralelo a esse caso, o Dixon, que era um caso que inicialmente, ele vendo ali as provas, ele tinha absoluta certeza de que o tal do Dixon era o culpado, que deveria ser punido, preso, já estava preso há um mês, basicamente. E o próprio Dixon tinha dito que era culpado, só que aí por essa informação desse informante, ele
por assim dizer, reabre esse caso, né? E vai aí, sabe que depois ele também foi reaberto e que se descobriu aí evidência de que na realidade foi o policial que o portou lá ilegalmente aquela pistola caneta, né? E aí ela disparou, e aí ele, por estar com uma caneta ilegal, tentou ali, né, deturpar o caso para que fosse depositado em Dixon. E por que Dixon disse que era culpado? Porque o promotor dele tinha dito, porque senão ele ia, para acelerar logo o processo, entendeu? Para que economizasse dinheiro, né? Isso aí tá tudo lá no livro. E essa é uma análise que né, como eu disse aí no início, não é só para quem já leu ou está lendo. Se você quiser ler junto, seria uma boa também. Mas é tanto para quem leu, quanto para quem não leu ainda o livro do Lee Strobel. Então, né, fique à vontade aí. Beleza? Ateu. Então, ele dá um paralelo agora do caso Dixon ao caso de Jesus, né? De que ele já tinha uma opinião aqui sobre Jesus, vamos ler aqui. O motivo, né, a citação aqui do livro. O motivo pelo qual contei esse caso pouco comum é porque, de certo modo, minha jornada espiritual se assemelha em muitos pontos à experiência que tive com James Dixon. Por muito tempo em minha vida foi sério. Na verdade, eu me considerava... Para mim, havia provas de sobra de que Deus era simplesmente um produto de nossa imaginação, da mitologia antiga, da superstição primitiva. Como é que pode haver um Deus amoroso se ele mandava as pessoas para o inferno simplesmente por não crer nele? Aí ele está fazendo algumas questões aqui que a gente também vai abordar. Antes eu preciso terminar de ler aqui. Como é que milagres poderiam contrariar as leis básicas da natureza? Será que a evolução não era uma explicação satisfatória para a origem da vida? Será que o raciocínio científico não abolia a crença no sobrenatural? Quanto a Jesus, ele nunca disse que era Deus, né? Aqui é o Lee Strobel falando. Ele foi um revolucionário, um sábio, um judeu iconoclasta. Mas Deus? Não. Esse pensamento nunca lhe ocorrera. Posso citar inúmeros professores universitários que concordam comigo. E não há dúvida que se trate de pessoas muito competentes, não é verdade? Né? Falando dos professores universitários. Continuando. Vamos encarar os fatos. Basta um exame superficial das provas para que fiquemos convencidos de que Jesus foi apenas um ser humano como você e eu, muito embora dotado de sabedoria e de bondade incomuns. Um exame superficial. Aí ele dá um traço aqui, né? Eu nunca me aprofundei mais do que isso. Havia lido muito de coisa, muita coisa de filosofia, história, e o suficiente para alicerçar, né, o meu ceticismo. Um fato aqui, uma teoria científica ali, uma citação de peso, um argumento inteligente. Eu tinha uma motivação muito forte para ignorá-los. Um estilo de vida egoísta e imoral que teria de abandonar se mudasse o meu modo de ver as coisas, né, que me tornasse um discípulo de Cristo. No que me dizia a respeito, o caso estava encerrado. Eu chegara à conclusão de que a divindade de Cristo era uma ilusão inventada por gente supersticiosa. Não tinha por que perder a tranquilidade por causa disso. Pelo menos era o que eu pensava. Então esse daqui é o trecho do livro onde ele demonstra esse paralelo, né, do caso de James Dixon e Cristo. Aí ele vai dizer qual era a posição dele antes, entendeu? Como se fosse a posição dele antes, né, a respeito do caso Dixon, que para ele já era aquilo, né? Basta uma análise superficial ali que você já chega para concluir, entendeu? Então, por ele era assim. E aí tem aqui, ó. E aí, qual é o informante, né? Ele coloca aqui que ao invés de um informante ligar para ele, né, para ele, por assim dizer, reabrir o caso de Cristo, na verdade foi algo que aconteceu com a esposa dele, né? Tá aqui, ó, que é sobre a esposa dele, que se chama Leslie, e ela se converteu, entendeu? E aí ele pensava que ela ia virar uma reprimida, entendeu? Sexualmente, que ia abandonar o estilo de vida, e ele pensava realmente em divórcio, certo? Então você tem aqui um pouco mais, né, mas não vale, não tem por que eu citar essa descrição, mas aqui, ó, eu vou citar, né? Em vez disso, só que ele teve uma surpresa a respeito dessa esperada mudança que ele esperava. Ele disse: em vez disso, tive uma grata surpresa, fascinante mesmo.
com as mudanças tão profundas em seu caráter, sua integridade e autoconfiança. Por fim, quis chegar ao fundo do que estava produzindo essas mudanças sutis, porém significativas no comportamento de minha esposa. Por isso comecei a investigar minuciosamente os fatos favoráveis ao cristianismo, pondo de lado o máximo possível de meus interesses pessoais e preconceitos. Li livros, entrevistei especialistas, questionei, analisei a história, explorei a arqueologia, estudei literatura antiga e pela primeira vez na vida li a Bíblia versículo por versículo. Mergulhei no caso com uma determinação muito maior do que em vários outros que eu já investigara. Utilizei o preparo que recebi na Faculdade de Direito de Yale, bem como minha experiência como editor de assuntos jurídicos no Chicago Tribune. E com o passar do tempo, as provas que colhi no mundo da história, da ciência, da filosofia e da psicologia começaram a apontar para o inimaginável. Era como se o caso Dixon fosse reaberto, né? Ele diz assim, é como se o caso Dixon fosse reaberto, certo? Então, é esse paralelo aqui que se dá devido a uma mudança significativa, né? Uma mudança para melhor no comportamento, né? E na pessoa da esposa dele. Ele reabriu o caso de Cristo e decidiu estudar minuciosamente os fatos favoráveis ao cristianismo, entendeu? E aí ele só tem mais um subtópico dentro dessa parte introdutória do livro, né? Ainda não é o primeiro capítulo, que é chamado de Julgue por si mesmo, onde ele vai falar diretamente com você, leitor, e comigo, né, também, leitor. Então eu vou ler aqui, né, para todos nós. Talvez sua perspectiva espiritual se baseie também em provas observadas à sua volta e coligadas há muito tempo em livros que foram comunicados por seus professores na faculdade, membros de sua família ou amigos. Mas será que a conclusão é a melhor para as provas disponíveis? Se você cavasse bem fundo, confrontando seus preconceitos e procurando sistematicamente por provas, o que você descobriria? Esse é o tema do livro. Na verdade, voltarei ao início da minha jornada espiritual, que durou 2 anos, e a expandirei. Convido-o a me acompanhar em entrevistas com especialistas de destaque e de autoridades credenciadas, né, de autoridades de credenciais acadêmicas impecáveis. Cruzei diversas vezes o país, de Minnesota à Geórgia, da Virgínia à Califórnia, para colher pareceres de estudiosos, para desafiá-los com objeções que tinha quando era cético, para forçá-los a defender seus pontos de vista com dados sólidos e argumentos convincentes e para testá-los com as mesmas perguntas que você faria se tivesse a oportunidade. Nessa busca da verdade, usei minha experiência de jornalista especializado em assuntos legais para examinar diversos tipos de provas, testemunhos oculares, provas documentais, provas corroborativas, provas de refutação, provas psicológicas, provas circunstanciais e até impressões digitais. Estranho, não é? Essas classificações são as mesmas utilizadas no tribunal. Creio que a perspectiva legal é a melhor forma de tratar esse processo, tendo o leitor como jurado. Se você fosse escolhido para compor o júri em um tribunal de verdade, a primeira coisa que lhe pediriam era que afirmasse não ter nenhuma ideia preconcebida sobre o caso. Pediriam também que jurasse manter a mente aberta e que agisse com justiça, tirando suas conclusões com base na relevância dos dados e não em caprichos ou preconceitos. Você teria de considerar com ponderação a credibilidade das testemunhas, filtrar os depoimentos e submeter rigorosamente as provas ao bom senso e à lógica. Peço-lhe que faça o mesmo durante a leitura deste livro. Por fim, é responsabilidade do jurado chegar ao veredito. Isso não significa que eles o façam com 100% de certeza, porque não há como ter certeza absoluta de nada nessa vida. Em um julgamento, pede-se aos jurados que analisem as provas e cheguem à melhor conclusão possível. Em outras palavras, retomando o caso de James Dixon, quais os argumentos que se encaixam melhor nos fatos. Essa é a sua tarefa. Espero que você a desempenhe com sinceridade, porque não há muito mais do que mera curiosidade em jogo. Se é para crer em Cristo, e eu acho que esse sim é muito importante para você nesse momento, então nada é mais importante que o modo como você responde a ele.
Mas quem era ele de fato? Quem dizia ser? Será que existe algum indício que comprove suas alegações? Isso é o que pretendemos descobrir agora, a caminho de Denver, onde faremos nossa primeira entrevista, né? E aqui é que entra no capítulo 1, né? Que é uma entrevista com o especialista Greg Butler, né? Que é um historiador do Novo Testamento, certo? E só que óbvio que vai ficar, né, para o próximo vídeo e áudio dessa série de vídeos analisando o livro aqui. Bom, então por enquanto foi uma análise expositiva, né? Porque também é só introdutória. Nesse capítulo de introdução seria simplesmente uma exposição, né? Mas aqui vale a pena ainda analisar algumas questões que ele colocou aqui, certo? Você vai ver que o Lee Strobel, ele tem uma série de livros, né? Chamada série The Case, que é o caso. Aí ele vai analisar o caso de Cristo, o caso de um Criador, o caso The Case of Faith, o caso da fé, e tem também The Case of Grace, que é o caso da graça. Então, dentro desses 4 casos, ele analisa essas outras questões que ele abordou aqui nesse livro e não analisou, certo? Então eu também vou analisar aqui algumas questões que ele colocou aqui, ó, né, na introdução, entendeu? Quando ele faz um paralelo de Dixon a Cristo, que não são questões realmente relativamente a Cristo, entendeu? Mas são objeções são questões a respeito da fé cristã. Então ele coloca aqui, ó, para mim havia provas de sobra de que Deus era apenas um produto da nossa imaginação, da mitologia antiga e da superstição primitiva. Aí ele indaga: como é que podia existir um Deus amoroso se ele mandava as pessoas para o inferno simplesmente por não acreditarem nele? Então perceba aqui que ele levanta uma objeção moral, mas perceba a ineficácia dessa objeção quando se trata da questão existencial. Ele levanta uma objeção moral, ou seja, como pode haver, se isso aparentemente aqui, se tal injustiça há. E nós sabemos, é claro, que não é porque nós não gostamos de uma coisa que ela vai deixar de existir, entendeu? Você vai, como pode haver algo, se algo fez isso, entendeu? Ou seja, eu não gosto disso, eu acho que isso é injusto e imoral, portanto isso não pode haver. Mas não, isso não realmente, uma objeção moral a respeito de valores não tem nenhuma implicação ontológica, entendeu? Na realidade das coisas, entendeu? Então você não gostar de uma coisa não demonstra que ela não existe, entendeu? Então essa é uma questão moral. E outra, não, eu discordo, eu como estudioso da Bíblia e teólogo, que Deus simplesmente manda as pessoas para o inferno por não crer nele. E só que isso é um tema de um outro vídeo, uma outra oportunidade, certo? Que também vai estar aí no canal, se você já puder procurar, se já estiver, né? Mas enfim, eu não creio totalmente nisso, entendeu? Eu vou explicar por quê, melhor explicar, né? Aqui ele faz outra pergunta: como é que os milagres podiam contrariar as leis básicas da natureza, né? E é óbvio que ele está falando sobre Deus aqui, depois é que ele vai falar sobre Cristo, né? Exatamente. O livro é o caso de Cristo, mas que o caso de Cristo tem implicações sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a natureza, sobre muita coisa, né? Que essas questões também entram. Mas enfim, eu quero analisar elas também isoladamente aqui, por assim dizer. Então ele pergunta, depois, né, dele perguntar aqui sobre Deus: como é que os milagres podiam contrariar as leis básicas da natureza? Bom, então vou tratar aqui brevemente dessa questão, tanto porque vai ter vídeos aí no canal sobre isso, né? E se não já tem, né, se você quiser, você pode dar uma olhada, mas então vamos lá. A pergunta é a respeito de um como, ou seja, como essas coisas acontecem, como essas coisas se desenrolam, se elas se desenrolam, né? Mas é uma pergunta justamente objetando, partindo do princípio de que não, espera aí, se as leis básicas da natureza são leis, né? E aí, então não podem ser violadas porque são leis. Então, como esses milagres que são aparentemente violações ou suspensões, não importa a palavra, né? Como muitos definem, milagre é uma violação da lei da natureza ou é uma suspensão da lei da natureza, mas enfim, vai dar de certa forma na mesma coisa.
né? Violação é só um nome mais depreciativo, assim, por assim dizer, ou não, mas enfim. Como que essas coisas podem romper as leis da física? Bom, e a questão é que, primeiro nós temos que entender o conceito de lei, né, na ciência e no método científico, porque é algo bem diferente do que as pessoas pensam ser. E você pode procurar aí em outros lugares, perguntar para quem já tem formação científica se isso que eu vou falar aqui é verdade, porque é mesmo, né? Então vamos lá. A lei na ciência, né, dentro da hierarquia do método científico, ela está ali depois da teoria, né? Que você tem a hipótese, você tem a teoria que já tem que explica melhor muita coisa dentro das evidências que já estão disponíveis, entendeu? Né? Por exemplo, a teoria da inflação, né? Aí você tem as evidências para a teoria da inflação, você tem a expansão das galáxias, né? E você tem a radiação cósmica de fundo. Você tem duas evidências. Qual é a melhor explicação para isso? A inflação, a teoria da inflação eterna do cosmos. Não necessariamente da teoria da inflação eterna, mas a teoria da inflação cósmica, né? De Alan Guth, Alexander Vilenka e Alvin Board. Ok. E ela explica melhor. A lei está acima já de teoria, que é o que? Uma teoria que é facilmente demonstrável, entendeu? E que a partir dela nós podemos fazer previsões do que vai acontecer provavelmente e do que aconteceu, entendeu? Isso é lei, tá? E dentro do que é lei também, ela é uma generalização, ou seja, é o que? O método científico, ele parte de um raciocínio indutivo, né? Que é o contrário do raciocínio dedutivo, certo? E para quem não sabe ainda, a gente vai continuar explicando aqui. O raciocínio indutivo é quando se parte do particular para o geral, que é justamente a experiência científica. Você tem ali uma experiência científica num lugar particular, né, naquele momento. E aí você, a partir daquilo, cunha uma lei geral para todo o cosmos, entendeu? Então é uma generalização que parte do particular para o geral. Diferente da indução que parte do geral para o particular, certo? Então, ela, dentro da própria definição de lei, ela é uma generalização exaustiva, ou seja, por exemplo, que eu vou punhar a lei da ação e reação, né? Para, por assim dizer, racionalmente ter que demonstrar que ela não é uma generalização exaustiva, mas ela é sim uma regra, né, inviolável, eu teria de observar todos os lugares e fazer as experiências em todos os lugares possíveis, em todo o tempo possível do cosmos, entendeu? Para que eu pudesse chegar a uma tal experiência ali no particular que é repetida e etc, etc, ela só te dá uma probabilidade, entendeu? Uma razão estatística de como as coisas são, de como as coisas normalmente acontecem, entendeu? Porque você não pode verificar e saber como se essa regra, esse princípio, essa lei, essa generalização que você cunhou a partir dessa experiência, sempre vai acontecer em todos os lugares. Se eu digo, olha, sempre quando há uma ação, há uma reação, certo? Sempre quando há uma ação, há uma reação. Sempre. Como eu sei isso se eu não sempre vi como as coisas aconteceram, se eu não estive em todos os lugares do cosmos para ver se essas coisas aconteceram, e etc, etc. Então é por isso que é uma generalização exaustiva, entendeu? Que parte, ou seja, mas racionalmente a gente pode colocar como uma razão probabilística, entendeu? Provavelmente toda coisa que, né, leva a uma ação e
e tem uma reação. E é claro que eu estou colocando aqui a lei de Newton em grosso modo, não estou explicando a lei, não estou dando uma aula de mecânica, né? Mas enfim, é só bem ilustrativo mesmo, para ser bem ilustrativo. Entende? Então, o que se entende por lei da física no campo científico é simplesmente isso, entendeu? Agora, se você parte para o campo filosófico, aí você tem o naturalismo filosófico e o materialismo filosófico, que crê que essas leis são invioláveis, que a natureza é um sistema fechado. Então, isso aí já é filosofia, não é ciência. A gente não pode saber isso pelo método científico. E eu defendo, né, com certeza, que nem mesmo fora do método científico, como que a gente pode saber que as leis da natureza não podem ser suspensas e que as coisas sempre acontecem como nós descobrimos a partir de experiências e pensamos que sempre acontece, entendeu? Então, leis científicas não são leis no sentido que as pessoas entendem por lei, elas são generalizações, né? Exaustivas, né? Que vão além dos nossos limites de experimentação e vida, né? Porque a gente só vive aí, em média 70 anos para verificar as coisas. O que a gente tem, por exemplo, são testemunhos e memórias, né? Apenas. Então, é simplesmente racionalmente injustificável afirmar que as leis da natureza não podem ser violadas, né? E pensar que elas sejam leis, né? No sentido mais literal da palavra, né? Elas são, né? As pessoas também imaginam essas leis como coisas, mas não, elas não são coisas, elas são generalizações, entendeu? Simplesmente também. Vamos dizer, são simplesmente conceituais, mentais, entendeu? Que não são algos que regem o cosmos, entendeu? Mas são as nossas tentativas de entender como o cosmos funciona, entendeu? Mas a questão importante também é, agora, certo, aparentemente, né, você pode dizer, a prima facie nós não podemos saber se as leis da natureza são invioláveis, né? Mas quer dizer que elas se violam realmente? A gente poderia parar aqui e dizer, simplesmente não sabemos, entendeu? Só que, simplesmente, racionalmente, você não tem como descartar a possibilidade de que, sim, as coisas podem não acontecer como normalmente acontecem, entendeu? Dentro dessa razão probabilística, né? Das descrições da natureza, que são a que a gente chama de leis, né? Entende? Então você pode estar aberto a essa possibilidade. Agora, qual é a probabilidade dessa possibilidade? É baixa ou é alta? Entendeu? Isso aí já é uma outra questão, né, que a gente entra. E ele pergunta como, né, elas podem ser violadas. Bom, tem várias explicações possíveis, né? Mas primeiro a gente já pode dizer que, primeiro, por tudo que a gente já disse antes, a gente já pode perceber que não é impossível, racionalmente falando, entendeu? Pode ser improvável, entendeu? É improvável que as leis da física sejam, mas improvável não é impossível, né? É só difícil de acontecer, mas ainda pode acontecer, né? E ainda mais é o que? Tem várias explicações possíveis de como essas coisas são possíveis, e uma das mais consistentes e interessantes é a de C.S. Lewis, entendeu? E aqui eu vou expor a de C.S. Lewis, que foi citada por John Lennox, certo? Num debate que ele teve com Richard Dawkins, certo? C.S. Lewis também escreveu um livro sobre isso, intitulado de Milagres. Se você quiser ler, eu recomendo muito, muito, certo? A gente também vai ter vídeos sobre este livro do C.S. Lewis, né? E também sobre a apologética do C.S. Lewis, né? E essas coisas relativas a isto. Bem, qual é o argumento lá do que o John Lennox cita do C.S. Lewis? Aqui resumindo já, mas depois explicando. A intervenção de um agente pode fazer com que leis, descrições, né, normativas possam ser suspensas, entendeu? E aí ele dá o exemplo de que eu sou um trabalhador, eu chego do meu trabalho, eu estou em casa, eu chego em casa, né?
E aí tem $2 em cima da mesa, R$ 2, né? Tá aí no Brasil, então tem R$ 2 em cima da mesa. E aí eu tenho mais R$ 2 no meu bolso. E aí eu quero tirar esses R$ 2 do meu bolso e eu coloco em cima da mesa. E aí tá tarde, sabe? Eu quero dormir e eu quero descansar. E aí eu deixo lá R$ 4 em cima da mesa, né? R$ 4 por quê? Não, porque pelas leis da matemática, 2 mais 2, quando eu coloco 2 mais 2, já tendo 2 lá na mesa, então eu tenho 4, entendeu? Isso é uma lei da matemática, né? 2 mais 2 são igual a 4, certo? Então, pela lei da matemática, eu tenho que ter eu tenho que ter R$ 4 lá. Aí eu vou dormir, e uma coisa que eu percebi é que eu deixei a janela aberta, entendeu? Só que isso eu só percebi quando eu acordei no outro dia. E aí quando eu acordo, chego lá e vejo a janela aberta, eu estranho, né? E aí eu olho pra minha mesa, e aí lá não tem mais nada, entendeu? Não tem. E aí eu procuro na casa toda, e aí simplesmente os R$ 4 que eu tinha sumiu, entendeu? E aí como a janela estava aberta, entendeu? E estava um dia de muito calor, não tinha quase vento nenhum, né? Uma noite quente ali, e eu vasculhei a casa inteira, eu descarto a hipótese de que elas tenham voado da mesa e tenham, né, de que elas tenham sido empurradas pelo vento, melhor dizendo, né, da mesa para algum lugar. E aí eu passo a trabalhar com a hipótese mais provável de que, como eu deixei a janela aberta e eu durmo cedo, algum agente, entendeu? Uma pessoa pegou, me roubou esses R$ 4, ou seja, a partir disso, a intervenção de um agente violou as leis da matemática. E agora eu não tenho nada, né? Eu tinha dito que 2 mais 2 era 4, né? Pelas leis da matemática é isso, só que um agente foi lá e violou, suspendeu essas leis, né? E agora eu não tenho mais nada. Ele é quem tem os 4 e eu não tenho nada, entendeu? Então já é um exemplo que exemplifica essa ideia de que um agente sim pode violar as leis da natureza, principalmente se esse agente é um Deus todo poderoso, né? E aí aumenta mais a possibilidade, desde que tal ente exista, né? Ele pode intervir, ele pode suspender as leis da natureza, entendeu? A seu favor, entendeu? A seu favor, como ele quiser, né? A sua vontade, certo? Então, é um argumento interessante, né? Algumas pessoas podem reclamar do tipo do exemplo, mas enfim, é uma argumentação válida, né? Uma argumentação interessante que eu coloco aqui para exemplificar essa questão dos milagres, né? A gente vai falar sobre milagres depois, aí em outros vídeos do canal, né? Milagres, as leis da física e como elas podem, e Deus e os milagres e etc, né? E bem, e aí essa questão ele provavelmente levanta tendo em mente a ressurreição, né? Como que uma pessoa pode voltar dos mortos? As pessoas normalmente morrem, né? E simplesmente morrem, não ressuscitam novamente, entendeu? Aí também se tem o ingênua argumentação de que porque eu nunca vi uma pessoa ressuscitando dentre os mortos, então isso não pode acontecer, isso é impossível. Por quê? Porque eu nunca vi. Mas quem diz que eu vi tudo que aconteceu em todos os lugares e etc, etc. Então é um raciocínio bem injustificável, entendeu? É um ônus da prova bem pesado que essa pessoa tem que suportar, entendeu? Né? E aí é que entra essa questão do agente. Deus não poderia ter ressuscitado Cristo dos mortos? Por que não? E aí, né? É uma pergunta que ele não faz, entendeu? Que ele poderia ter feito antes, mas que melhor ele se faz depois, né? Mas eu tô falando nesse momento aqui da vida, do livro, etc. Bom, a próxima questão que ele levantou aqui, né, que é uma das razões que ele tinha para ser ateu antes, é essa daqui. Será que a evolução não propõe uma explicação satisfatória para a origem da vida? E aqui algumas coisas têm que ser ditas antes de eu responder essa questão, de eu comentar essa questão.
O Lee Strobel, ele não sei, eu não poderia dizer assim no sentido de que ele defende, entendeu? Porque não é um acadêmico das ciências naturais, mas ele defende, entendeu? Como pensador, assim como eu e você defendemos aquilo que nós cremos ou não, né? Aquilo que nós cremos, obviamente, né? Eu ia dizer defender aquilo que não cremos, mas vamos lá. Então, ele defende o chamado design inteligente, que é o que? A teoria que simplesmente por alguns aspectos da vida, alguns aspectos encontrados nos organismos vivos, ele, segundo o design inteligente, se entende a partir daquilo ali que numa explicação natural, de um mecanismo natural, né, que mutações aleatórias de seleção natural não seriam suficientes para explicar tal complexidade que tal explicação teria de ser um designer, entendeu? Né? E aí quem é esse designer? Quem é esse designer é uma questão completamente que a teoria não trata, entendeu? No sentido de que ela não está postulando necessariamente um tipo X de designer, entendeu? Com um Deus, o Deus da Bíblia, etc. Está postulando o designer. E tem vários defensores desse design inteligente que são ateus, são naturalistas, mas que defendem que esse designer da vida são ETs e outras coisas lá, se não me engano. Mas o mais popular entre os naturalistas do design inteligente é que ETs vieram aqui e desenvolveram a vida dentro dessa complexidade. E até o Richard Dawkins, ele admite essa possibilidade e diz que se dá para ver algumas inscrições de designer na biologia molecular. Aonde ele diz isso? No documentário chamado Expulsos, a Inteligência Expulsa, que é sobre alguns cientistas que foram banidos de algumas universidades por escreverem sobre design inteligente. Agora, outro ponto a ser levantado, além da visão do Lee Strobel a respeito dessa questão das origens, né, é que, é uma questão importante. Eu preciso crer no design inteligente para aceitar a argumentação de Lee Strobel e para aceitar a ressurreição de Cristo? Não. Então, não veja, certo, gente, como um empecilho, porque você não crê no design inteligente, né, que você vai rejeitar as evidências da ressurreição de Cristo, entendeu? Na verdade, as evidências da ressurreição de Cristo não têm nenhuma conexão com o design inteligente, é uma questão completamente diferente, né? E de que, se tais evidências da ressurreição de Cristo, elas têm um poder, e aí a partir disso você reconhece essa defesa, né, da ressurreição de Cristo e reconhece que Cristo ressuscitou dentre os mortos, entendeu? Aí você reconhece o quê? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos a partir de argumentações filosóficas e históricas, entendeu? Com argumentos baseados em descobertas históricas, em historiografia, entendeu? E em raciocínio filosófico, que é a ressurreição. Só que isso é completamente independente da questão das origens, entendeu? Você não precisa negar as evidências da ressurreição porque você não crê no design inteligente, certo? Eu mesmo não que eu não creia totalmente no design inteligente. Tem alguns pontos que são interessantes, mas por exemplo, a teoria da informação lá, mas eu não apoio o design inteligente. Eu simplesmente nessa questão do design inteligente, aí vai ter alguns vídeos a respeito de alguns tópicos do design inteligente e a respeito da minha visão das origens, da visão daqui do canal, né, da visão, qual é a visão melhor, mais consistente a respeito das origens, né, que eu não manifesto a favor assim do design inteligente, né, do chamado design inteligente, certo? Ou seja, o que as evidências da ressurreição demonstram? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Logo que Deus se revelou em Cristo. Agora, aí como você vai
como você interpreta Gênesis é uma outra questão, entendeu? Que é a respeito de como esse Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos criou o mundo. Criou o mundo não, criou a vida, nesse sentido da teoria evolutiva, né? Então esses são dois pontos. Lee, ele defende o design inteligente, entendeu? Que tem algumas argumentações interessantes, mas que tem, aparentemente, ao meu ver, e de vários outros, que são evolucionistas teístas, entendeu? Que reconhecem a evolução, mas que creem que ela não é conflitante com a fé cristã, e que não é conflitante com o relato de Gênesis, entendeu? E aí isso aí é uma outra questão que a gente vai abordar em um outro assunto, mas enfim, né? E que nós não precisamos ser nós não precisamos ser defensores do design inteligente para aceitar o resultado da investigação do Lee a respeito da ressurreição de Cristo, né? Então são questões diferentes, não vamos misturar as coisas. Porque o cara defende o design inteligente, logo ele não deve ser levado a sério, e tem essa intolerância muito grande aí, né, com o design inteligente, enfim, né, e logo ele não pode estar falando a verdade a respeito de outro assunto. Logo Cristo, né, se o design inteligente é falso, logo Cristo não ressuscitou. O design inteligente ser falso não demonstra que Cristo não ressuscitou dentre os mortos. É uma outra questão completamente diferente, certo, pessoal? Né? E o design inteligente ele não é um novo criacionismo, entendeu? Aí que nem outras pessoas gostam de dizer, né? O criacionismo, né, aqui no Brasil é conhecido como bíblico, né? E eu digo bíblico entre aspas, porque ele não é bíblico, ele é uma torção das escrituras que interpreta coisas como literais, que tem vários fatores que nós devemos considerar que demonstram que várias coisas no relato de Gênesis, não todas, mas algumas coisas não são literais, melhor dizendo, né? Então esse é o chamado criacionismo bíblico aqui no Brasil, que lá nos Estados Unidos é criacionismo da Terra Jovem, né? Que interpreta a Gênesis completamente literalmente, que já é uma torção teológica, e também, por ser uma torção teológica, é também um insucesso científico, certo? E também, eu não vou falar aqui sobre o criacionismo da Terra Antiga, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar dele, né? Mas se você conhece aí, dialoga ele com essa visão aí, mas entendendo também que é uma questão independente, a questão da ressurreição de Cristo e a questão das origens, mas a questão da ressurreição de Cristo tem implicações para as origens. Mas se você estudar realmente o livro de Gênesis e hermeneuticamente falando, entendeu? É um livro muito flexível, que tem vários pontos simbólicos, entendeu? Que nem a teoria da evolução, nem qualquer outra teoria científica criada até o dia de hoje invalida o relato de Gênesis, entendeu? Então, óbvio que a questão da ressurreição de Cristo tem implicações para a questão das origens, mas a questão das origens não tem nenhuma implicação a respeito da ressurreição de Cristo. Não é porque os seres humanos evoluíram que Cristo não pode ter ressuscitado dentre os mortos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? E são outros tipos de evidência, né? Também. Então, são dois pontos. Agora vamos tratar da questão, né? Não seria a evolução uma explicação satisfatória para a origem da vida? E aí o Lee ele comete um pequeno errinho, uma pequena confusão aqui, porque a origem da vida é uma questão da biologia como um todo, a biologia geral. Você pode perguntar para qualquer biólogo ou professor de biologia, não é uma questão da teoria evolutiva. A teoria evolutiva se propõe a explicar por que existem diferentes espécies. Não é à toa que o livro de Darwin se chama A Origem das Espécies, entendeu? Mas é claro que o próprio Darwin tenta dar uma explicação para a origem da vida, porque a evolução precisa de vida, né, para poder acontecer, mas uma vez que há vida, essa vida ela se muta e através da seleção natural há diferentes espécies e aí etc, e todos vieram de um ancestral comum, e todo o postulado da teoria evolutiva, né? Tudo o que a teoria evolutiva diz ter acontecido. Então,
nesse sentido há uma confusão que denota o quê? No sentido de que várias pessoas que são ateias, entendeu? Têm razões mais ou menos assim, entendeu? Que são pequenos erros e confusões em algumas teorias que não são realmente um bom motivo para você ser ateu, entendeu? Mas aqui é um errinho de nada. Então, é claro que tem implicações, né, a respeito da questão de Deus e da questão de Cristo, né, que ele vai dizer até num livro dele lá no documentário, se você quiser procurar, é um caso de um criador, onde ele defende como ele veio a crer no criador, e aí tem vários, ele entrevista vários cientistas do design inteligente, e também um físico que não defende o design inteligente, que é Robin Collins, mas que defende a existência de um designer do cosmos, certo? Do universo, não da vida, entendeu? Não dos seres como nós, seres vivos, mas do cosmos, que é Robin Collins, que defende o argumento do design também, enfim. Mas se você procurar esse conteúdo, com certeza você vai achar. E aí ele vai lá dizer também que ele cria a experiência de Stan Miller, né, que demonstra lá que porque o Miller, né, ele fez uma experiência lá e simulou a atmosfera da Terra, e aí testou aquela experiência que Darwin tinha proposto, né, de você incidir raios ali, colocar algumas centelhas naquela mistura. Ele misturou amônio, metano num vidro que ele tentou simular a antiga atmosfera da Terra, o que se pensava ser a antiga atmosfera da Terra naquela época. E aí o que foi que apareceu lá? Aminoácidos, que são, por assim dizer, uma base já para que se haja vida. Então já lançou uma luz ali, certo? Na questão da origem da vida, para os naturalistas que criam que a vida tinha se originado como um fenômeno natural. Logo, ele disse que esse foi um dos fatores muito fortes para que ele se tornasse ateu nessa época, entendeu? Que se pudesse se demonstrar que a vida surgiu sem intervenção sobrenatural, então isso já está decretado o caixão de Deus, para Lee Strobel, certo? Só que, gente, essa questão óbvio que depois, né, como até o próprio Lee expõe no documentário, esse experimento de Stanley Miller foi descartado porque a atmosfera da Terra que ele simulou, o nosso conhecimento dela mudou, entendeu? Ou seja, não era aquela atmosfera. E aí se repetiu o processo de Stanley Miller com o conhecimento atualizado da atmosfera antiga da Terra, e o que foi que apareceu? Nada, não apareceu aminoácidos, entendeu? Então essa foi uma experiência descartada. E aí o Lee também, né, coloca essa como uma das razões do experimento de Miller ter falhado depois, como uma das razões para ele duvidar de seu próprio ateísmo, né? Mas é claro que a razão mais forte de ter duvidado do ateísmo foi a transformação da esposa dele, né? Eu não estou sobrepondo isso. Mas existe uma confusão também, né, que é culpa de alguns cristãos também, que pensam que a Gênesis está requerindo, está ensinando que a origem da vida, entendeu? A origem da vida, né? E aí do primeiro ser vivo, ela seria um fenômeno sobrenatural, que teria de ser inexplicável e inentendível para nós, para que Deus tivesse criado. O que isso é um erro, entendeu? Agora, e isso faz parte da questão que o Lee abordou, entendeu? E o que é que eu estou dizendo? A questão mais importante a Gênesis postula e diz que Deus criou sobrenaturalmente a vida, porque se diz, então, uma demonstração naturalista de que pode haver vida sem uma intervenção sobrenatural, só com uma mistura específica de elementos e etc, isso refutaria o relato de Gênesis. Se Gênesis ensinasse que a vida teria vindo e surgido de uma maneira sobrenatural, no sentido de que sem a intervenção divina, sem a intervenção de Deus no processo, que houvesse algo ali, um mistério, entendeu? Se
Gênesis ensinasse isso, sim, a gente poderia dizer, realmente Gênesis foi refutado por descobertas científicas, né? E se, é claro, a gente soubesse que isso, como a origem da vida se deu, que até hoje a gente não sabe, né? Até onde eu estou gravando esse áudio, que é no dia 20/6/2017, né? No dia 20 de junho de 2017. Que é o que? Tem várias hipóteses, né? Obviamente que a vida começou no mar, lá com as caldeiras, né? E etc. Que é o que a Bíblia vai dizer também, certo? Olha aí. O que é que Deus diz aqui, ó? Quando ele vai falar de vida. E disse Deus. Disse. O que foi que Deus fez? Ele fez manufaturadamente com as suas mãos por uma intervenção divina? Não. Ele disse. Ele fez. E disse Deus. Gênesis 1:20, certo? Agora sim, Gênesis 1:20. E disse Deus. E disse. O que foi que Deus fez? Né? Ele disse, ele ordenou, simplesmente, entendeu? Produzam as águas, cardumes de seres vivos, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. E só pelo início do texto, o que é que a Bíblia está dizendo? Que o que? Em Gênesis 1:20, a Bíblia está dizendo que a vida surgiu como resultado de uma ordenança divina, entendeu? De um mandamento divino, provavelmente operado por o que a gente chama de leis, entende? E aí ela surgiu, certo? Aonde? Na água. Produzam as águas, né? Cardumes de seres viventes, né? E aí isso é a opinião dominante na ciência até hoje, que a vida começou na água, certo? E o que a Bíblia diz? Que a vida começou na água. Por quê? Por uma ordenança de Deus. Então, e que tal ordenança, certo? Não deve ser entendida como uma manufaturação de que Deus foi lá e fez com as mãos. O que é que você entende por um espírito imaterial, todo-poderoso, ordena uma coisa? Óbvio que essa ordenança dele vai ter também uma concretização feita por coisas imateriais, como leis, como o que a gente chama de leis, mecanismos do universo, entendeu? Não como uma mão divina que foi lá, entendeu? Não é isso. Não deve ser interpretado assim. Essa interpretação é completamente uma torção do texto. Não tem contradição nenhuma, entendeu? Até hoje, entre o relato de Gênesis e as descrições científicas da origem da vida. E aí essa pergunta, não seria a evolução uma explicação satisfatória para a origem da vida? Ela não faz sentido, entendeu? Porque ela não refutou Deus em nenhum aspecto, entendeu? Porque há um mau entendimento do Deus, da ideia de Deus criar, entendeu? E há um mau entendimento da própria teoria evolutiva, certo? Então essa questão, ela não faz sentido realmente, né? Para ser ateu né? Realmente não é uma boa razão para ser ateu essa questão, certo? Então a próxima questão que o Lee vai abordar também, e a penúltima, certo? Que está bem grande, né, já, se o raciocínio científico não abole a crença no supernatural, no sobrenatural, né, o supernatural. E eu acho que essa questão já foi respondida lá quando a gente comentou sobre milagres, né? Porque o raciocínio científico, ele se resume ao que é observável e experimentável. Se ele está falando do cientificismo, né, que é a ideia que diz que nós só podemos conhecer as coisas pela ciência, né? Isso em si mesmo já é autorrefutável, entendeu? Porque você não conheceu isso pela ciência, você conheceu isso pelo um raciocínio que você teve, né? Mentalmente falando, entendeu? Não derivado de uma experimentação e uma observação, mas sim de um raciocínio filosófico, entendeu? Então esse tal de cientificismo é autocontraditório, entendeu? Como maneira de você saber as coisas. Nós não podemos só saber as coisas pelo método científico, entendeu? E portanto não, o raciocínio científico não abole crença no sobrenatural, certo?
tanto porque aparentemente, né, e se a gente for entrar em definição do que é sobrenatural, aí já vai ser bem longo. E isso aí a gente vai comentar também em outras oportunidades aqui nesse canal, né? E também talvez aí mais na frente do livro, onde vai entrar a questão naturalismo e sobrenaturalismo, né? Milagres e a ressurreição de Cristo. Então, e aqui não é que o Lee Strobel errou, entendeu? No sentido de que ele perguntou aqui, ele deu uma misturada aqui nas teorias, entendeu? Da evolução, mas todo o resto do livro, quando ele vai analisar a questão, porque se ele é impecável, entendeu? Honestamente falando, ele é impecável e honesto nas suas análises, entendeu? Enfim, então vamos rapidinho aqui para a última questão. A gente já está em 54 minutos, né? Então já tem muita coisa, muita informação, muito tempo. E a última questão que a gente vai abordar aqui é só uma fala do Lee, que ele fala: eu teria, certo? É a última, e a gente vai encerrar, né? E desde já, muito obrigado pelo teu tempo, certo? Você ouviu até aqui, né? Que você me ouviu até aqui. Que nós vamos comentar rapidamente essa fala do Lee, que ele diz: eu teria de mudar se viesse a ser um discípulo de Cristo, entendeu? Quando ele vai lá comentar o início da investigação dele e de alguns dos porquês dele não investigar o cristianismo seriamente, é porque ele teria de mudar a vida dele inteira se ele viesse a seguir a Cristo. E esse, infelizmente, né, que deve ser comentado aqui, eu acho, é infelizmente um dos motivos de muitas pessoas, né, não atentarem para conhecer as evidências, né, que os apologistas cristãos vêm trazer, vêm demonstrar, e simplesmente não estão interessados, não se interessam, não querem dar ouvidos, porque teriam de mudar a sua vida por causa disso, né? E esse, como ele reconhece, né, não é um bom motivo racional para você fazer isso, né? Você teria de mudar a sua vida se você viesse a se tornar cristão? Sim, mas você teria de mudar a sua vida para melhor, porque você estaria ajustando a sua vida àquilo que você pensa ser verdade, entendeu? Aquilo que é a verdade, certo? Então, mesmo que você tenha que mudar a sua vida, né, a respeito do resultado dessa questão, isso não é motivo para você se afastar dessa questão, se esse é o seu caso, né, que você está me ouvindo. E essa é uma questão importante que a gente deveria comentar. Então esse é o vídeo áudio análise, né, do primeiro capítulo do livro do Lee Strobel, né? E muito obrigado pelo seu tempo, por você ter visto até agora, né, ouvido até agora. Eu vou tentar fazer menos longo, né, mas é complicado. E a gente se vê no próximo capítulo, né? Obrigado pelo seu tempo. Tchau. Deus te abençoe.